pessoal, saudações luz. Saudações luz. Então nós estamos mais uma vez com a palestra mensal, né? Agora do mês de dezembro, tá? Onde a gente vai trazer informações sobre o eclipse solar que acontece agora no dia 4 de dezembro, né? Sábado, né? Então a gente vai trazer para vocês algumas orientações de como a energia desse eclipse solar vai trazer transformações profundas para todas as pessoas que estão sintonizadas com uma frequência divina mais intensa, tá? Mas a gente também vai apontar, né, várias situações em que cada um de nós vai precisar prestar bastante atenção nas nossas vidas para que a gente possa, então, fazer as mudanças necessárias, porque esse eclipse, né, Mari, ele vai trazer eventos muito importantes que vão definir exatamente como está dizendo aqui no tema da palestra, né? A gente vão trazer eventos muito importantes que vão definir o destino da nossa alma. Então, exatamente frequências muito importantes que estão chegando com a frequência do eclipse solar e que vão apontar, vão trazer essas transformações muito importantes para as nossas vidas. Certo, Mari? Sim, e estas orientações terapêuticas também, ou melhor, as orientações do eclipse, nós também vamos fazer orientações terapêuticas, ou seja, de como que esses impulsos de cura vão nos impulsionar para o nosso processo de purificação, curas, libertações espirituais, tá? A gente sabe que nas redes sociais estão se publicando muitos materiais sobre o eclipse solar, né? Alguns materiais são sensacionalistas, alguns materiais eles focam muito nas questões políticas, nas questões econômicas, né? Enfim, cada pessoa que está desenvolvendo algum trabalho nesse sentido, né? Ela está ali fazendo aquilo de acordo com o que ela compreende que é importante falar. No nosso caso, o foco sempre que as hierarquias nos pedem para nós darmos as orientações astrológicas, sempre é para o processo da cura espiritual, sempre para o processo da purificação, da libertação, é sempre para um processo de expansão da nossa consciência, de nós estarmos nos realinhando com a energia divina de luz, né? Para nós não ficarmos focados nos eventos externos. E aí, com isso, as pessoas esquecem de si. E esquecendo de si, esquecendo de olhar para si, a pessoa não consegue fazer curas, não consegue se libertar e ela é então arrastada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente por todos esses eventos físicos, econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos que estão eclodindo, né, no cenário mundial, certo? E aí quando a pessoa ela fica muito focada olhando para o que está acontecendo fora, né, todos esses processos externos da vida, e ela não traz uma reflexão e um aquietamento da sua alma, um aquietamento do seu ser, automaticamente as pessoas são envolvidas por um campo eletromagnético que vai, obviamente, levar ou levá-las, né, a realmente a se perder na caminhada evolutiva, tá? Então é muito importante considerar isso. Sim, existem muitos materiais por aí, ok, né? Mas o foco que precisa ser dado para todos os processos de eclipses sempre é a autocura, a autoobservação, o desenvolvimento de uma vida emocional, mental, espiritual equilibrada, porque é isso que vai garantir o nosso destino, entende? Então,
ou as pessoas estarão indo para um destino extremamente voltado para a matéria, extremamente delicada, uma matéria instável, uma matéria perturbada e uma matéria que vai gerar muito sofrimento. Aliás, vai não, né? Já está gerando um sofrimento terrível para todo este planeta. E as pessoas que focarem nos seus processos internos, essas terão um amparo, né? Tem um amparo das hierarquias, onde elas serão colocadas, serão amparadas, serão cuidadas, para que esses eventos externos não atinjam tanto do ponto de vista físico, mental, emocional e espiritual, como a grande maioria está sendo atingida no momento presente, tá bom? Então, acho que isso é importante, fazer essa consideração antes de nós iniciarmos estas orientações, ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, essa aqui é a mandala do eclipse, tá? Então, aqui está um posicionamento, né, através desta geometria aqui, desta mandala do eclipse, então, aonde ele vai acontecer, né? Então, para quem acompanha já as orientações astrológicas do Instituto OnLuz, já está mais ou menos familiarizado com a mandala da geometria da astrologia OnLuz, então, tá, gente? Então, aqui nós temos as casas astrológicas, nós temos na roda externa, então, os signos, e dentro das casas astrológicas, os planetas e os pontos arábicos que formatam, então, toda a leitura de um mapa astrológico, tá? E no mapa do eclipse, então, né, gente, nós podemos perceber o quê? Que nós temos aqui, né, o posicionamento do Sol, que é esse aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, né, para ficar mais visível. Então, o posicionamento do Sol, que ele tá na divisória aqui da casa 12 com a casa 1, tá? E nós temos aqui a Lua também, né? Que é o posicionamento que vai trazer para a gente, então, o eclipse solar, tá? Então, junto com o Sol aqui, né, gente, nós temos mais o ponto arábico da Roda da Fortuna e também o planetinha Mercúrio. Então, essa formatação aqui, gente, vai trazer transformações muito intensas relacionados a tudo que a gente vai falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, esse posicionamento aqui do Sol, da Lua, de Mercúrio e também da Roda da Fortuna, elas estão posicionadas aqui, ó, no signo de Sagitário, tá? E é importante a gente colocar aqui, né, que tanto o Sol como a Lua estão a 12 graus do signo de Sagitário na casa 1. Ou seja, eles estão no segundo decanato, tá? O que isso significa? Que toda a energia do signo de Sagitário, seja ela positiva, seja ela negativa, vai incidir muito intensamente nesta frequência do eclipse, tá? Então vai incidir muito fortemente em tudo aquilo que está numa previsão ou tem previsões, então, de acontecimentos que podem gerar na nossa vida, tá? Então, toda a frequência de Sagitário, ela vai estar muito mais intensa nesse período do eclipse, que inclusive muitas pessoas já estão tendo efeitos, já estão sentindo, já estão tendo algumas mexidas intensas na sua vida, tá? Principalmente em se tratando de questões de personalidade, né? Porque é basicamente o que a casa 1 representa, né, gente? A forma como a gente se mostra no mundo, a forma como a gente se mostra para as pessoas, como a gente quer ser visto pelas pessoas. Então, muitas energias ligadas a essa questão de personalidades, ela vai aflorar mais intensamente nesse período do eclipse, tá? Então, muitas frequências em que a gente tem guardado no fundo do baú e guardado as 7 chaves, a gente ainda jogou a chave fora para não querer mexer, né, naquelas personalidades, elas vão aflorar com muito mais intensidade agora, tá? Lembrando o seguinte, gente, Sol, ele é o planeta regente do signo de Leão,
que está aqui posicionado na casa 9, tá? Lua, ele é o regente do signo de Câncer, que está aqui posicionado na casa 8. E Mercúrio, ele é o regente de Gêmeos, que está aqui posicionado na casa 7. Então perceba, gente, a ligação que estas frequências possuem, tá? Casa de relacionamentos, parcerias, casamentos, casa ligada à questão da sexualidade, das heranças, do ocultismo, e a casa ligada às filosofias de vida, aos estudos, às filosofias espirituais, enfim. Grande parte das frequências do eclipse, gente, elas vão acontecer basicamente também nessa frequência aqui, tá? Então, não somente aqui na questão de personalidade, mas muita energia relacionada a esses pontos aqui que estão sendo trabalhados, tá? Então, é muito importante a gente começar a perceber, né, alguns sintomas, inclusive, que as pessoas estão tendo relacionados a esses fatores aqui, tá? Mas que no decorrer da leitura, né, dessa palestra, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa informação, não é, Mari? Uhum. Certo? Sim, isso aí. Mudando, Vamos então. mudar. Tem informações aí. Ok. Bom, então vamos lá, gente. Olha ali, como a Margarete já apontou, né? Sol em Sagitário, casa 1 a 12 graus. Lua em Sagitário, casa 1 também a 12 graus. E Mercúrio, casa 1, está a 13 graus. Vamos ver, na prática, o que isso significa, como que nós temos que observar esse eclipse solar em relação à nossa cura. Primeiro, a casa número 1, ou seja, o eclipse solar, ele vai incidir sobre a nossa psique. Então, na prática, o que nós vamos ter que estar atentos? A padrões de personalidade nosso, de conduta. Nós vamos ter que observar o nosso caráter. É tudo com a gente, não é com o outro, tá? Não vamos ficar olhando para o outro e prestando atenção aos eventos externos da nossa vida. Todo esse eclipse solar, ele significa o seguinte: a luz de cura vai chegar para nós e vai dizer: olha, Dona Margarete, olha, Dona Mari, olha, você que está nos ouvindo, né? Preste atenção no seu comportamento. Preste atenção no que você está pensando, no que você está falando, como você está agindo, como você está pensando, sentindo, como você está se posicionando em relação a você e em relação aos outros. A forma como você se relaciona com o mundo, e o mundo com você. Como que você absorve as informações das pessoas que estão emanando pensamentos para você, sentimentos para você, estão falando com você, ou estão te ignorando, ou estão, não importa. O eclipse solar, ele vai dizer: olha, filhos e filhas aqui em evolução na Terra, olhem para vocês. Olhem como que vocês ficam diante do contato com outras pessoas. Olha como vocês ficam diante de como vocês se posicionam com as outras pessoas. Então, esta energia do eclipse solar, ele vai mexer profundamente em padrões de personalidade, em nossa energia pessoal, tá? E a casa número 1, ela é regida pela energia de Áries. Então, Áries é uma energia bastante forte, é uma energia também do elemento fogo. Então, ela capta muita força espiritual do Sol, tá? Então, o que nós vamos ter que observar no nosso processo de autocura? Ó, Áries mais Sagitário, mais a roda da fortuna ali, né? A roda da fortuna significa
escolha. O que caminho eu vou escolher? Como é que eu vou querer me comportar a partir das situações que vão chegando até a mim? E como que eu vou me comportar em relação ao que eu também vou expressar para o mundo, certo? Como que eu vou me relacionar com o mundo e como que o mundo vai relacionar-se comigo? Como que eu vou me comportar? Então, o que eu vou ter que observar em mim? Primeiro, o lado negativo. Então, o que Áries tem de negativo? O que nós temos todos? Não importa se você não é do signo de Áries, o teu signo solar não é de Áries. Nós estamos falando de energia comportamental. Então, a energia comportamental de Áries, quando desequilibrado, é impulsivo, nervoso, agitado, desfocado, irritado, falta de fé, falta de perseverança, não acredita em uma força superior. É um comportamento desregrado, revoltado, né? É um comportamento impaciente, intolerante, incompreensivo, um comportamento que quer as coisas para ontem e é muito egoísta, tá? Então, este é um comportamento negativo que nós vamos ter que olhar em nós, tá? Muito bem. E o lado positivo que nós vamos ter que trabalhar, né? Porque o Áries também tem um lado bom, né? Todas as energias zodiacais, as 12 frequências têm um lado positivo. Então, o lado positivo, a força, né? Então, nós sermos fortes, determinados, seguros, focados, para nós seguirmos adiante na nossa cura, para nós nos colocarmos de uma maneira segura, forte, determinada, para nós seguirmos adiante com um comprometimento para a nossa evolução interna. Mas também é uma energia cautelosa, tá? O que é uma energia cautelosa? Uma energia cautelosa, ela é uma energia que ela aí já entra para um outro ponto aí. Ela tem a energia da entrega total. Então, além de ser forte, determinado, seguro, focado, mas também cauteloso, tá? O que é ser a cautela? É ter uma confiança e uma fé inabalável no plano maior. Não é uma confiança na sua personalidade terrena, tá? Porque aqui muitas pessoas podem confundir, né? Acredita em si, confie nos teus sonhos, nos teus projetos, vai adiante. E o que a gente observa é que isso faz parte de um padrão egoísta, não é de um padrão do que o plano maior quer em relação a nós, tá? Então, a grande diferença que a gente percebe dos outros processos de orientações astrológicas que estão acontecendo, né? É assim, ó, as pessoas estão pedindo para você focar em você, mas para atingir uma meta pessoal, profissional, individual, material, egoísta e mesquinha. Ou seja, você vai atingir os teus objetivos, foque em você, acredite em você, mas para você ficar preso à matéria, para você ficar preso às energias involutivas, tá? Para você ter sonhos, mas sonhos que não serão sustentados pela luz, serão sustentados pelas forças da involução. E esses sonhos, eles são assim, ó, 6 meses, 3 meses, 4 meses no máximo dá certo. Depois começa a dar tudo errado. Depois começa a ter sofrimento, depois começa a ter perturbação, depois começa a desabar tudo na tua vida. Isso é o que é nós estarmos focados no nosso eu egoísta. Então, em resumo, o eclipse solar ele vai nos fazer olhar para o egoísmo, para o orgulho, para a soberba, para a imposição
nossa em relação ao plano de Deus, né? As pessoas não aceitarem, ajoelharem-se e focarem, ajoelharem-se no sentido de desenvolver a humildade, é silenciar. Por isso ali a palavra cautela. A palavra cautela é: sim, eu sou forte, sim, eu sou determinado, sim, eu sou seguro, sim, eu sou focado, mas perante uma força divina de luz que me guia. Né? Quem pensar de uma outra forma, quem olhar só para a sua personalidade, a sua vontade terrena, certamente vai cair em uma grande armadilha, tá? Então, vamos estar atentos a esses comportamentos aí, ok? Exatamente, né? Ainda mais porque a casa 1, gente, pertence, digamos assim, ao signo de Áries, tá? E Sagitário pertence à casa 9. Então, todas essas frequências que a Mari falou agora, elas terão de se intensificar, né? Aquele lado que está mais latente na gente, tá? Seja o lado negativo, seja o lado positivo. Então, aquelas pessoas que já estão há um bom tempo fazendo uma caminhada, fazendo um processo de cura, fazendo uma libertação de todos esses padrões negativos, elas terão de manifestar, então, o lado mais positivo, tanto do signo de Áries como do signo de Sagitário, tá, gente? Mas como os dois signos aqui, né, são do elemento fogo, tá? Então, justamente quem não conseguiu se trabalhar, gente, vai ter a tendência de manifestar todo esse lado mais negativo agora, tá? Então, é muito importante a gente realmente entrar num processo de uma introspecção maior, num processo de uma análise mais profunda de tudo aquilo que a gente veio vivenciando até o presente momento, justamente para conseguir limpar esses padrões aqui, tá? Porque não adianta, que nem a Mari falou antes, a gente responsabilizar alguma outra pessoa ou alguma situação que está acontecendo para justificar esses impulsos nossos aqui, tá? Porque isso está guardado dentro da gente, né? Isso faz parte da nossa personalidade espiritual, de toda a bagagem espiritual que a gente veio guardando ao longo das nossas existências, tá? Então, o Sol, justamente esse eclipse solar, ele está chegando para mexer exatamente no nosso ego, né? Para mexer exatamente naquelas múltiplas personalidades negativas que a gente tem, para nos dar mais uma oportunidade de cura, tá? Porque os eclipses, gente, quando eles acontecem, são oportunidades de cura que o plano espiritual da luz está nos oferecendo para que a gente possa corrigir todas as situações negativas que a gente veio vivenciando ao longo das nossas experiências terrenas, tá? Então, o eclipse solar é exatamente isso. Ele vai mostrar pra gente exatamente aquilo que nós temos guardado no profundo do nosso âmago, para que a gente possa realizar essa cura mais profunda de todos esses padrões aqui que vão aflorar ou que já estão aflorando para uma boa parte das pessoas. Certo? Vamos em frente, gente. Bom, agora vamos para o outro ali, né? Que também a Lua tá ali, né? Então tem Sol, Lua, Mercúrio, é uma conjunção ali, né? De planetas, né? O que é uma conjunção? É um planeta próximo ao outro e um retroalimenta a energia de cura do outro, tá? Então, no caso do Sol, o Sol, ele tende a gerar uma energia muito forte de egoísmo e orgulho, soberba, tá? A energia da Lua tende a aflorar a energia de vitimismo, a energia de apego ao negativo, tá? A energia de apego ao sofrimento, tá? E é uma energia também de lamentação, de depressão, de coitadice, de sofrimento, de não aguento mais isso, não sei mais o que eu faço da minha vida, que tudo dá errado, sabe? Aquela pessoa que ainda
não amadureceu psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, é esta pessoa, tá? Isso aí é nós. Nós que não conseguimos amadurecer, nós vamos passar por esses padrões psíquicos aí, tá? E a energia de Mercúrio também. A energia de Mercúrio tende a trabalhar a energia mental, né? Então, os pensamentos repetitivos, né? Aquele pensamento cristalizado, aquela pessoa que não sai, não quebra aquela forma de pensar, aquela forma de se comunicar, também a questão de comunicação, como é que você está se comunicando, ou você está se comunicando de uma maneira muito egoísta, orgulhosa, soberba, achando que sabe tudo, que entende tudo, que não aguenta, ou então você é aquela comunicação de coitadice, não aguento mais isso, não sei mais o que eu faço da vida, porque eu não sei mais o que eu, se eu vou para A, se eu vou para B, porque eu já fiz isso e não deu certo, porque eu já fiz aquilo, também não deu, e fica entrando num estado de sofrimento, num estado de lamentação. Isso não vai funcionar, tá? A pessoa vai se afundar ainda mais nas dores dela, né? E olha só, Sol, Lua, Mercúrio e Roda da Fortuna na casa 1, todos estão fazendo aspectos negativos com a energia da casa número 7. E a casa número 7 tem a energia de Lilith e Gêmeos. E Lilith representa todas as pessoas do plano externo da nossa vida, que nós nos relacionamos. Trabalho, amizade, casamento, namoro, né? Vínculos, todos os vínculos. Casa 7 é todos os vínculos, tá? Então nós vamos ter que ter muito cuidado, porque é isso aqui, a casa 7, bem como a Mariette está apontando aí, ela representa toda a energia de parcerias profissionais, pessoais, sociais e conjugais, tá? Então, até nesses últimos dias teve uma pessoa que ela comentou comigo que ela estava num caminho muito verdadeiro, muito profundo de cura. E de repente ela se deu por conta, ela disse assim, meu Deus, mas eu estou ficando sozinha, eu não tenho mais ninguém, porque se eu falo, uma amiga assim, eu já vi que ela pertence às forças involutivas, um amigo assim, um conhecido assim, alguém assado e não sei mais quem, todos estão envolvidos nas forças involutivas, ela disse para mim, né? Então, não sobrou mais nada, né? Ela entrou num estado de sofrimento muito grande, né? Então eu disse assim para ela que ela estava caindo na real. Que então lembram no eclipse não, no portal 8/8, que a gente gravou um material sobre isso, quem não assistiu, assista, quem já assistiu vai lá e assista de novo para relembrar. Nós falamos que, ou melhor, as hierarquias nos orientaram dizendo que a partir do 8/8, o véu da ignorância e da ilusão que nós temos começará a cair em relação às pessoas, a tudo. Então, tudo vai começar a ser mostrado em relação à verdadeira personalidade das pessoas. Meu Deus, Mari, mas então não vai sobrar nada? Não vai sobrar muito pouco mesmo, mas daí é uma questão de nós escolhermos, porque assim como existem pessoas que estão vivendo vínculos involutivos, existem muitas pessoas escolhendo vínculos com forças da luz. É uma questão de sintonizar, é uma questão de vibração pessoal. Se você ainda não está vendo essas pessoas da energia de luz próxima a você, é porque ainda, né, ou se nós ainda não estamos próximas com essas pessoas da luz, é porque nós ainda temos curas profundas que nos afastam das pessoas de luz, tá? Muitas pessoas têm me
falado, né, que estão mudando os seus vínculos, saíram de um cenário de pessoas que bebiam, que fumavam, que eram festa, que era uma vida, estão indo para um outro cenário de pessoas mais equilibradas, de pessoas mais harmônicas, de pessoas mais, né, verdadeiras. Isso é muito bom. Então, assim, ó, muito importante nós compreendermos assim que essa mudança de ciclo, ela não vai ser assim, nossa, eu estou aqui no meio das pessoas que bebem, que fumam, e aí eu vou, nossa, eu já vou para pessoas totalmente iluminadas. Não, nós vamos para ambientes mais suaves, é uma coisa gradativa, tá? Então eu vou sair de padrões com pessoas que bebem, que fumam, que usam drogas, que são agressivas, que são egoístas, que são materialistas ao extremo, né? Comportamento sexual também mais Comportamento desregrado, né? sexual desregrado, pessoas, né, com conflitos. E eu vou para um grupo de pessoas mais harmônico. Ainda tem muitas curas a fazer? Sim, ainda tem muitas curas para fazer, mas são pessoas que estão num caminho mais equilibrado, que está tudo certo. Aí tem outras que já estão nesse caminho mais equilibrado por muitos anos. Elas fizeram já por muito tempo muitas curas. Então a tendência é elas encontrarem pessoas mais equilibradas ainda, entenderam? Então nós não podemos nos comparar, entendeu? Nós não podemos nos comparar a A, a B, a C, a D nesse processo. Nós temos que deixar que o plano de Deus nos cure, nos limpe, nos purifique e nos leve nos lugares certos, com as pessoas certas, para que eu possa entrar num caminho mais equilibrado, ok? Não vamos nos cobrar, tá bom? Ah, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que parar totalmente de não sei o quê. Não, nós vamos, é um processo gradativo de evolução que a gente vai fazer. Por exemplo, tenho acompanhado dois casais que trabalham juntos, né? E eles, por exemplo, um deles já fez essa escolha o ano passado. Início deste ano, eles já escolheram, que eles viram que os seus vínculos não estavam nada legais e eles já andaram durante todo esse ano. O casal fez sessões terapêuticas e eles mudaram completamente a vida deles, né? Eles estão chegando ao final desse ano, conversei com eles semana passada e eles estão com eles falaram, Mari, a nossa vida mudou completamente. Os vínculos que a gente tinha, a gente não tem mais. Mas olha, aproximou-se um casal, um ou dois casais, pais dos nossos filhos da escola, que é outra energia. Ó, tá vendo? É assim, são mais calmos, tem uma conversa mais suave, são pessoas mais íntegras, menos... Tá vendo, gente? Olha só, esse é um exemplo concreto. Outro exemplo, um outro casal que também tenho acompanhado, eles estavam com um vínculo profissional também com pessoas que não eram legais. E agora eles estão reestruturando a vida profissional deles, focando, olha o que eles estão focando. Eles estão focando em assessorar empreendimentos, né, projetos profissionais de pessoas que não pensem só no dinheiro, que não sejam gananciosas, que não sejam mesquinhas, que não sejam egoístas. Olha, percebam como é que é a trajetória de um processo, de uma cura, é assim. Então esse é o movimento da cura que a gente vai fazer. Então, portanto, a gente não pode, né, se comparar, né? Ah, eu tenho que ser assim. Não, você não tem que ser assim. Você tem que ser aquilo que o plano divino tem programado para você hoje. Ah, mas eu não sei direito o que ele tem programado. Então continue as tuas curas, continue se purificando, continue permitindo que Deus te limpe, te purifique e te leve no lugar certo, tá bom? Então, e muito importante que nesse processo, então,
de Sol, Lua, Mercúrio fazendo aspectos negativos com a casa de Lilith, né? Ali a casa 7, melhor falando, com Lilith. Então, muito cuidado com esse outro ponto aqui. Desce mais uma flechinha aqui, ó, aqui. Ó, fatos, situações e pessoas retornarão em nossas vidas, tá? Então, pessoas de ordem lilithiana, ou seja, pessoas falsas, perigosas, pessoas desonestas, pessoas inescrupulosas, pessoas que exploram, pessoas que mentem, né? Pessoas totalmente que podem nos levar a se perder no caminho, podem bater na nossa porta. Podem bater fisicamente, podem bater emocionalmente, podem bater mentalmente, espiritualmente. Podem vir na nossa mente, podem vir em sonho, podem vir emocionalmente. A gente pode começar a sentir vontade de querer ver a pessoa, né? Ou pode, a pessoa chega na tua mente, né, e te gera um transtorno, uma perturbação. Gente, essas pessoas pertencem às forças negativas. O que é pertencer a uma força negativa? Esta pessoa está ainda muito envolvida com energias da matéria, com energias maléficas para o espírito. E você já fez uma caminhada de cura e aquela pessoa não fez. Então, mas ainda está voltando na tua mente, tá? Então, significa que existe ainda uma grande cura e uma grande libertação para fazer com elas, tá? Então, elas vão retornar nas nossas vidas, tá? Elas nos levarão a olhar profundamente a origem e a índole desses vínculos e desses fatos, tá? Então, quando essas pessoas chegam na nossa mente, as pessoas do passado, as pessoas que a gente acha que já resolveu, que já limpou, que já libertou, mas elas estão voltando, pensamentos, sentimentos, ou mesmo fisicamente ligando, né, mandando mensagens e tudo mais, preste atenção como que você vai se... Ó, lembra do que a gente falou? Se observe como é que você fica. Se observe. Ela te desestabilizou? Então não é coisa boa. Ela te trouxe uma paz, uma alegria, um bem-estar, uma confiança, uma leveza, uma confiança na vida, uma alegria na vida. É bom. Ela te trouxe coisas ruins, te trouxe perturbações, te fez você sofrer, te fez você chorar, te fez você adoecer, voltou coisas assim fisicamente em você? Voltou um padrão agressivo, ó, lembra dos padrões? Agressivo, violento, irritado, nervoso, etc, etc, etc? Então não é coisa boa. Então significa que tem que ter mais curas. Não tome nenhuma decisão precipitada e peça ao plano de Deus, por misericórdia, nas tuas orações, que te mostre a origem desses vínculos, te mostre a verdadeira personalidade, a verdadeira face desta pessoa. Embora muitos que eu tenho acompanhado, eles já têm visto isso, mas muitos ainda não. Muitos viram, mas não acreditaram, né? Então nós vamos ter que escolher que caminho que nós vamos tomar, se nós vamos querer nos voltar a relacionar com essas pessoas, seja família, amigo, conhecido, ex-cônjuge, não sei, ex-colega de trabalho, não importa, são os vínculos, gente. Nós vamos ter que rever com quem que nós vamos nos relacionar. Então, mas Mari, como que eu escolho? Acabamos de falar. Essa pessoa voltou na tua mente, voltou no teu coração, voltou e te perturbou, te trouxe confusão, te trouxe irritação, te trouxe nervosismo, te trouxe sofrimento, te trouxe dor física, então preste atenção, porque ali não é algo bom para você. Você terá que emanar energia de amor e de perdão para esta pessoa, tá bom? E a energia de Mercúrio, ali junto com o Sol e com a Lua, ele vai nos ajudar a perceber
né, ou a receber a orientação correta, se nós aceitarmos a luz. Mas se nós formos egoístas, se nós formos revoltados, se nós formos impacientes, então nós não vamos conseguir perceber os fatos reais. O que vai acontecer na prática? A pessoa vai tomar uma decisão impulsiva, vai fazer algo impulsivo e dentro de 2, 3, 4 meses a resposta virá para ela, né? Um sofrimento muito grande, porque ela vai reativar pactos, reativar contratos, vai reativar sofrimentos com esta pessoa, tá? Então vamos tomar cuidado aí, ok, pessoal? Exatamente. E como o Mercúrio, né, que a gente já falou anteriormente, ele é o planeta que trabalha muito com energia mental. Então, como a Mari falou, né, essas pessoas elas tendem a voltar à nossa mente e trazer então essas perturbações, enfim, mas também a gente pode ter muitos sonhos com estas pessoas, né? Principalmente situações em que os ciclos já se encerraram e que ocorreu um afastamento. Vamos falar aqui agora de questões conjugais, né? Então, pessoas que já encerraram o ciclo, pessoas que já cada uma seguiu o seu caminho, mas essas pessoas, essas almas ainda continuam vindo na nossa mente, né? Esses ex-cônjuges, né? Continuam vindo na nossa mente, ou a gente continua sonhando com eles. É muito importante a gente também observar esses sonhos, tá, gente? Porque indica que existem muitos aprisionamentos ainda em realidades paralelas com estas almas e que a gente precisa se libertar, tá? E como a Mari falou, se a pessoa vem muito na mente e a gente fica muito perturbado, esses ex-cônjuges, seja da figura feminina, seja da figura masculina, não importa, tá, gente? São almas que possivelmente ainda têm uma ligação espiritual muito densa com a gente, podem ainda estar manipulando algum tipo de força involutiva para fazer com que a gente volte para o antigo relacionamento, tá? Então a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam partindo para essas práticas espirituais e acabam se tornando obsessoras encarnadas da pessoa, tá? Então esse fato acaba acontecendo justamente porque o que ainda nos prende aquele ex-relacionamento, né, o relacionamento antigo que a gente teve, é justamente situações energéticas espirituais mais negativas e também elementais, da raiva, do medo, da culpa, do ódio e da vingança, tá? Então esses elementais fazem com que as pessoas dos antigos relacionamentos retornem à nossa mente. Então é preciso observar esses sentimentos em nós, como a Mari falou antes, e buscar limpar, curar as causas, né, a origem desse relacionamento que se tornou perturbador, que se tornou desafiador na nossa vida e está retornando agora com mais intensidade de uma forma mental ou de uma forma através de sonhos também, que muitas pessoas acabam relatando para a gente nas sessões terapêuticas, que estão sonhando então com esses ex-cônjuges, tá? E isso está tornando a vida delas um pouco mais perturbada. Então indica que existem essas energias ainda que estão por trás, ou inclusive até cônjuges que já desencarnaram, né? Eu acompanho uma moça que teve um namorado que desencarnou não faz muito tempo e seguidamente ela está sonhando com esta pessoa e ela se sente muito perturbada com aquilo. Então ainda existem estas ligações no plano espiritual, no plano astral que a pessoa está vivendo, tá? Que traz, que puxa, né, essas perturbações para o atual momento. Então Mercúrio ele vai mostrar para a gente exatamente estas ligações que nós temos com as pessoas, tá? As ligações mentais, as ligações emocionais, né, que a gente tem com elas, para a gente poder realmente começar a cortar mais profundamente esses laços desarmônicos que a gente criou com essas pessoas, tá? Então é muito importante a gente observar esses sonhos também, né, que vão se tornar um pouco mais intensos agora, né, nesses próximos períodos, certo, gente? A Margarete falou do vínculo conjugal, mas, gente, também tem acompanhado pessoas que situações com irmãos, Sim. pais, situações com filhos,
situação com colegas de trabalho, tá? Então são coisas intensas que vão retornar ali nas nossas vidas e, como falamos, observe como você se sente. E olha lá, atentos, é Lilith, Lilith, mais uma vez, vamos lembrar, falsidade, mentira, desonestidade, enganação, perturbação, sofrimento, dores, tá? É armadilha bem intensa, gente, bem intensa, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo adiante. gente. Então, né, quais são os impulsos espirituais que a cura, né, que vai acontecer então numa cura espiritual mais profunda com essas frequências, tá? Então, o Sol, gente, o Sol, ele rege o nosso contato da personalidade com a alma. Então, ele vai trazer uma conexão mais divina, né, com as esferas maiores. Então, estando posicionado em Sagitário, gente, então ele vai trazer esse impulso dessa conexão mais intensa, né? Porque Sagitário, como a gente comentou anteriormente, né? Ele pertence à casa 9, então que é a casa das filosofias, a casa dos conhecimentos de cunho também mais espiritual. Então toda essa frequência do Sol em Sagitário vai fazer com que esse despertar para um conhecimento espiritual maior através da devoção, né? Porque Sagitário ele é um signo também bastante devocional, é um signo que tem uma ligação espiritual mais intensa também. Então o Sol estando posicionado ali, ele vai promover em nós essa conexão divina mais avançada, mais ampliada, tá? Então quando a gente vai olhar profundamente para nós, né, a gente vai perceber que muitas das conexões que a gente foi fazendo espirituais do passado, muitas vezes elas não foram totalmente equilibradas, né? Foram buscas espirituais que a gente acabou fazendo, gente, que a gente acabou se envolvendo então com frequências involutivas aqui na Terra, tá? Então o Sol ele vai mostrar para a gente também essa frequência, né? Até porque como ele está fazendo ali uma conjunção com a Lua e Câncer, né? Que é o signo regido pela Lua, está na casa 8, então essa conjunção vai mostrar estas questões espirituais com o ocultismo, com questões magísticas que a gente teve no passado, para que a gente possa curar dessas frequências, desses envolvimentos espirituais, para que a gente possa então ter uma conexão divina com as esferas superiores maiores, tá, gente? Porque caso a gente não purifique esse passado obscuro que toda a humanidade tem, todos nós, sem exceção nenhuma, a gente acabou se envolvendo com essas frequências mais densas, tá, gente? Se a gente não fazer essa cura, essa conexão divina aqui, ela não vai chegar da forma como a gente espera, tá? Então há uma necessidade muito intensa na humanidade de corrigir estas falhas, esses equívocos, essas buscas equivocadas que a gente fez no passado com uma espiritualidade, principalmente, né, ao culto como os falsos deuses, a determinadas situações que a gente deu demasiada importância para os falsos profetas e que eles continuam à solta, né, e cada vez mais esses falsos profetas, né, disfarçados de uma espiritualidade de luz, eles estão... Os mestres, né? Exatamente. Estão por aí. Né? Então essa frequência que nós acabamos nos envolvendo no passado, gente, precisa ser equilibrada em nós. E o Sol em Sagitário, ele vai mostrar exatamente aquilo que a gente precisa curar desse lado mais devocional ou até mesmo fanático, né? Porque Sagitário mal... Ou cético, existem casos até de ceticismo, que a exatamente, não acredita, né, em mais nada. As pessoas que partem para o ateísmo, né? Pessoas que não acreditam em Deus, então são almas que têm um passado espiritual, uma manipulação também muito grande por parte da conexão divina, não por parte da religiosidade, né? Porque a gente sabe que a religião ela foi muito desvirtuada aqui no planeta Terra, né? Justamente pelos falsos deuses, pelos falsos profetas, enfim, e tornou então a religião, ao invés de uma conexão divina, uma desconexão divina, tá, gente? Porque eles não ligam a Deus. Eles
muitas vezes querem apenas manter os recursos financeiros e a estrutura da religião do que realmente promover uma conexão divina, tá? Por mais que falam em Deus, por mais que falam, né, nas frequências superiores, por mais que acreditam em termos em Jesus, em Mãe Maria, em Pai São José, enfim, e todos os demais seres espirituais que foram sendo ligados a essas religiões, mas eles não conseguem promover essa conexão divina porque o único intuito deles é garantir o lucro para que a igreja possa crescer, independente de religião, tá, gente? Então, o Sol em Sagitário, ele vai mostrar esse lado oculto que nós temos também ligados à questão da religiosidade, tá? Então, muitas vezes, antes de a gente dar um passo maior para essa conexão divina, a gente vai precisar esvaziar o nosso passado de tudo aquilo que é equivocado que nós realizamos, então, de buscas espirituais, tá? Então, Sol estando posicionado na casa 1 em Sagitário, gente, ele vai fazer exatamente tudo isso aqui, tá? Ele vai reger o contato da nossa personalidade com a da nossa alma, aquilo que nós somos em essência, aquilo que a gente realmente precisa colocar em prática aqui, ou que a gente costuma chamar aqui, né, da nossa verdadeira identidade espiritual. O que nós somos em essência, aquilo que a nossa alma necessita realizar ou deixar transparecer da nossa verdadeira personalidade. Porque até então, gente, a gente é moldado pelo inconsciente coletivo, a gente é moldado pelo que a sociedade acredita que seja o melhor pra gente, tá? E a gente esquece de quem nós somos em essência, a gente esqueceu de tudo isso, né? Porque a gente foi se deixando levar pelas facilidades da matéria, por tudo aquilo que o lado evolutivo foi colocando na nossa vida. Para quê? Para nos desconectar da fonte de luz, tá? Então, quanto mais a gente for escolhendo trilhar por esse caminho da matéria, mais a gente perde essa conexão divina aqui, tá? Então, o Sol posicionado em Sagitário, ele tende a promover essa conexão mais intensa, tende a mostrar pra gente quem nós somos verdadeiramente, tá? Tanto as nossas personalidades mais positivas como as mais negativas também. E manifestando as negativas, gente, ali o nosso ponto de foco que a gente realmente precisa curar, tá? Sagitário, gente, posicionado ali na casa 1, ele vai nos conceder, então, o perdão e a sabedoria divina para que a gente possa gerar, então, essa transformação interior com vistas a conseguir se realinhar com uma vida mais interna. Então, justamente para a gente deixar o mundo lá fora, as facilidades que o mundo oferece, as distrações mundanas, né? Toda essa questão tecnológica que muitas vezes veio para distrair as pessoas, tá? Para que a gente justamente volte a ter uma vida mais interna, se entrar no nosso templo interior e promover essa conexão mais divina, né? Essa conexão com Deus, com Cristo que habita em cada um de nós, tá? Mas é muito importante a gente rever então esses padrões de comportamento que a gente tem, tá? Porque o Sol em Sagitário, gente, ele vai mostrar verdadeiramente o caminho para essa reconexão divina. O que nós precisamos desenvolver em nós para que essa reconexão ela se faça, tá? O que a gente precisa curar mais profundamente em nós para que essa reconexão ela seja restabelecida, vamos dizer assim, né? Os fiozinhos que foram desconectados anteriormente por conta de todas as nossas escolhas equivocadas durante as nossas encarnações, que esta reconexão ela seja restabelecida então. E é importante ressaltar também a fala que a Margarete fez, assim, que é para nós fazermos um realinhamento sagitário, a energia do perdão e da sabedoria, mas não é a sabedoria terrena, é a sabedoria divina, tá? Então, quando eu digo para Deus, quando eu me entrego a Deus e digo que seja feita a vontade divina do fundo da minha alma, então eu vou ser direcionado para gradativamente, obviamente, né, gente? Isso não acontece em 24 horas, né? Imagine que quantos mil anos nós estamos
presos aqui nesse planeta. Então não é em alguns dias, em algumas horas, em alguns meses que se faz um processo de cura, né? São muitos anos com várias etapas de cura, tá? Então, quando a Margarete comenta que nós temos que deixar todos esses processos externos, é deixar aquilo que é perturbador, aquilo que é ilusório, aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, porque nós estamos na matéria ainda. Então, nós vamos ter que usar o nosso eu interno para viver na matéria de uma maneira mais digna, de uma maneira mais verdadeira. Então não é que a gente vai ter que abandonar tudo, não. Nós vamos abandonar aquilo que é sofrido, falso, desonesto, aquilo que traz perturbação, aquilo que traz agitação, aquilo que nos traz totalmente, sabe, uma vida que hora é boa, hora não é. Hora é boa, hora não é. Esses dias uma pessoa também comentou comigo, pois é, mas então eu estava conversando com uma pessoa que também é da minha área, mas também também fez, não come carne, é uma pessoa, não sei, pratica yoga e pratica não sei o que, não sei o que. Mas foi muito chata a conversa com ela. Eu não consegui, não bebe, não fuma, não come carne, não sei o que. Nossa, então eu quero dizer o seguinte, esta pessoa, esta conversa que você estava tendo com esta pessoa, não foi uma conversa plenamente de luz, porque uma vida com uma pessoa da luz é alegre, é otimista, é leve, é suave, te dá uma paz, uma tranquilidade, entendeu? Te dá uma confiança. Você se sente bem ao conversar com esta pessoa, entendeu? Então, ali, se você saiu desse diálogo, né? Isso não isso é para todos nós. Se nós sairmos de um diálogo assim, informal com alguém, se nós sairmos mais pesados, mais negativos, ali não foi uma conexão de um vínculo, de um contato positivo, tá? Então veja bem, não é que a gente vai ter que abandonar tudo, nós vamos abandonar ao que é denso, sofrido, perturbador, conflituoso, desonesto. É isso que nós temos que deixar, tá? Então, quando a Margarete fala ali sobre realinhar com uma vida interna, né, significa o seguinte, que nós vamos ter que... É aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, que nós entreguemos o nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior, para que ele nos leve no lugar certo. Então, nós vamos colocar o espírito, a energia do espírito na matéria. Então, eu vou continuar trabalhando no hospital, vou continuar trabalhando na empresa, no escritório, na farmácia, na escola, e não importa o lugar onde eu vou trabalhar, mas será um trabalho conduzido com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais sabedoria, com mais perdão. Então, quem está vivendo algum momento conflituoso na sua vida, ainda está necessitando de perdão, tá? Todos nós, esta fase aqui, esse eclipse solar, vai nos pedir muito perdão, ok? Muito importante a gente destacar esta questão também nas nossas vidas. Seguimos adiante. Certo, né? Outros impulsos também, né, para essa cura é relacionado à Lua, né? Então, a Lua, gente, ela é o planeta pela astrologia, né? A gente sabe que a Lua, ela é o satélite da Terra, mas ela, sob o ponto de vista espiritual, ela concentra um dos nossos registros akáshicos, tá? Então, ela guarda todos os nossos registros de memória, tudo aquilo que é kármico que o planeta Terra vivenciou ou guardou de experiências aqui. Então ele vai guardar, gente, o karma individual e coletivo da humanidade. Então todas as experiências que a humanidade vivenciou desde que ela foi formatada estão registrados na Lua, tá? E aqui é muito importante a gente, né, pontuar mais uma vez
que os únicos seres que têm acesso a esse registro akáshico são as hierarquias superiores. Nenhum ser humano na Terra tem acesso a esses registros. O que grande parte das pessoas elas podem ter acesso são as realidades paralelas. Aos registros akáshicos, ninguém tem acesso. Até porque o registro akáshico, ele está da Terra, da formatação da Terra, da humanidade, de todo esse sistema onde a gente está vivendo, o sistema estelar, ele está guardado no centro planetário de Anutea e Iberá. São esses dois centros, tá? Que guardam isso, as 7 chaves, e ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso, né, a esses centros planetários, tá bom? Não importa o que você vai fazer para buscar acessar o registro akáshico. Esse é um registro velado pelas forças da luz e ninguém acessa, a não ser Jesus, Mãe Maria e as hierarquias superiores que estão trabalhando na cura na Terra. E essa informação sobre os registros akáshicos da Lua, esta informação também nos faz refletir um assunto importante. Tomem cuidado com esses assuntos de você fazer algum ritual para a Lua. Exatamente. Tomem cuidado, porque você vai estar reativando o pacto com forças muito, muito, muito perversas, tá? Essas informações sobre a Lua está nesse livro aqui, ó, tá? O Novo Impulso Astrológico de José Trigueirinho Neto. Essas muitas informações que nós estamos estudando em relação à astrologia são dessa astrologia mais evolutiva, uma astrologia mais que traz uma reconexão com Deus, tá? Então, quando se fala da Lua como um karma individual e coletivo, essa informação está neste livro, tá? Poucas pessoas, os outros tipos de orientações, elas focam na Lua com essa ideia mais romantista, essa coisa de rituais, essa coisa de você atender os teus pedidos, os teus desejos. Gente, o que é isso? É ativação com forças maléficas. Exatamente isso. Então, tomem cuidado também com essas questões, ok? Exatamente, gente. Então, como a Lua, né, pela astrologia, ela significa o nosso passado também, e ela estando posicionada no signo de Sagitário, então ela vai nos mostrar o nosso lado mais sombrio, tudo aquilo que a gente ainda precisa curar em nós. Então, toda a questão que foi comentada anteriormente, né, gente, das impulsividades, da agressividade, do fanatismo. Ali nesses padrões. Exatamente, aqui, ó. Tá aqui embaixo, né? Padrão de vitimismo, de confronto, de culpas, de medos, indecisões, apegos, revoltas. Então, tudo isso, todos nós temos guardado em algum nível do nosso inconsciente, tá? Então, nós precisamos pedir para que todo o nosso lado sombrio vá se manifestando, né? Às vezes algumas pessoas não precisam nem pedir, a hierarquia já manda ali justamente para poder observar, porque muitas destas almas elas precisam libertar-se desses padrões justamente por conta do compromisso espiritual que elas possuem na Terra. Então elas vão precisar estar esvaziadas desses padrões de comportamento, desse lado mais sombrio, desse lado mais negativista, desse lado mais egoísta, ambicioso, confrontador, né? Para que esse compromisso espiritual que elas assumiram possa ser colocado em prática aqui. Tá? Então, como a gente sabe que muitos de nós ainda guardamos todos esses padrões de comportamento aqui, gente, a gente precisa justamente ir se libertando dessas situações, porque senão aquele compromisso espiritual ele não sai do papel, né? Ele vai ficar projeto profissional, aquela coisa nova que tu tá querendo, sabe? Não vai dar certo. Não dá certo. Tá? Então é muito importante a gente fazer essa observação mais profundamente agora para que esses projetos, vamos colocar entre aspas, né? Projetos que a gente tem. Projetos de alma, né? Projeto de Exatamente. alma, né? Que pode ser um projeto profissional, um projeto espiritual, né? Não importa.
tá? Então esse lado sombrio que todos nós guardamos, e não é aquela coisa assim, né? Nossa, eu me envolvi muito com frequência involutiva. Não, é um padrão de comportamento mesmo, né, gente? Sim, tem aqueles envolvimentos mais ocultos, mais maléficos que muitas pessoas têm. Sim, existe, tá? Sim, tem. Mas a gente tá falando aqui mais desse lado sentimental mesmo, emocional, né? Elementais negativos, aquilo que a gente guarda no nosso interior, tá? Então a gente precisa observar essas situações aqui, porque tudo isso aqui, gente, e muitas outras frequências também, né? Elas acabam nos afastando desse caminho divino. Elas acabam nos levando para armadilhas. Olha Lilith na casa 7, né? Armadilhas profissionais, armadilhas pessoais, armadilhas de relacionamentos, armadilhas de todos os sentidos, tá? Inclusive espirituais, né? Porque como é Sagitário, Sagitário também tem uma ligação espiritual mais intensa. Então, a gente pode, se não curar, né, gente, essa frequência aqui, a gente não vai conseguir trilhar por um caminho espiritual mais evolutivo, né, ou não conseguir colocar em prática aquele projeto profissional que a gente tem. Mas também é uma citação, né, Mari? A gente precisa ter aquele projeto ali e entregar nas mãos de Deus para ver se é realmente o projeto que Deus tem preparado para a gente. Muito importante, né? Isso. Porque às vezes é um projeto do ego, né? É um projeto que a gente foi desenvolvendo com base nos relacionamentos e vínculos que estavam nos desviando da matéria. Nós estávamos ali envolvidos, né? Exatamente. E aí a gente teve uma ideia, entre aspas, inspiradora, mas que na verdade foi o ego que programou por conta do vislumbre que a gente estava vivenciando naquele momento. Quando na verdade às vezes não é o projeto que a nossa alma tem preparada pra gente, tá? Então é muito importante a gente avaliar isso também, né? E toda e qualquer ideia, todo e qualquer projeto, tudo aquilo que vem na nossa mente, antes da gente colocar em prática, a gente precisa entregar nas mãos das hierarquias divinas para ver se é exatamente aquilo que a nossa alma e que o plano divino tem preparado para a gente. Porque se é algo que não sai do papel, é algo que fica ali emperrando, que fica ali, né, tendo dificuldade para colocar em prática, a gente é exatamente aquilo que não é para a gente fazer. Ou então precisa de ajustes. Precisa de um tempo. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm ideias boas, projetos bons, mas sabe, precisa de mais experiência, precisa de mais conhecimento, precisa de mais preparo emocional, mental, espiritual para colocar aquele projeto lá. Sim, existem casos assim também, tá? Então não nos precipitemos em querer fazer as coisas para amanhã, porque nós estamos num período de ajuste de energia para que estas ideias sejam colocadas em prática, tá bom? Exatamente, né? Então, é muito importante a gente também trabalhar o auto-perdão e o perdão com tudo e com todos, né? Porque muitas vezes esses projetos, eles não saem do papel porque a gente ainda guarda muito rancor das pessoas, muita mágoa, muito ressentimento, muita tristeza, muita raiva, muito ódio, inclusive, né? Dos relacionamentos que a gente teve anteriormente, independente de que relacionamento for, tá? Conjugal, profissional, social, familiar, não importa. Então existem muitos conflitos ainda que a gente viveu com estas almas, com estas pessoas, e que a gente precisa trabalhar esse auto-perdão e esse perdão em nós para que tudo aquilo que o universo tem programado para a gente aconteça, tá? E todas essas citações aqui, né, de questões ligadas a Deus, né, as revoltas, muita gente, então, quando as coisas não acontecem da forma que elas querem, elas se revoltam contra Deus, elas perdem a fé, né, elas não conseguem ter uma vida espiritual porque elas acabam desacreditando, né, justamente porque o padrão de revolta nelas é muito intenso, porque elas querem que a coisa aconteça a modo delas e não conforme a vontade divina tem programado para nós, então, né? A questão do fanatismo também, né? Pessoas que são muito fanáticas religiosas, né? Pessoas que estão frequentando cultos e missas e seitas, grupos esotéricos, exatamente, que não levam a uma conexão com o nosso eu interno
é bastante perigoso, tá? Que usam Exatamente. substâncias químicas em meditações, em expansão de consciência, tomem bastante cuidado com isso, tá bom? Bastante. Exatamente. Cuidado com aquele lugar que tem uma pessoa que é endeusada, que é considerada o guru, que é considerado o mestre, que é considerado o suprassumo naquele lugar, né? Cuidado, cuidado, gente, cuidado. Nós já estamos alertando isso, as hierarquias, né, têm nos alertado isso há muito tempo. Vamos seguindo. Exatamente, né? E aqui também, né, gente, questões ligadas a conhecimentos, a filosofias de vida e filosofias espiritual. Então a gente precisa tomar cuidado com muitos conhecimentos que foram sendo praticados ao longo de toda a existência da humanidade, mas que são conhecimentos que já estão ultrapassados, né? Conhecimentos que muitas vezes, ou na grande maioria deles, não ligam à fonte divina, tá? São conhecimentos que foram bastante desvirtuados, levando muito mais para uma condição material, um conhecimento em tese espiritual, mas que no profundo, nas entrelinhas, a verdadeira intenção desses conhecimentos é justamente o desvio dessa conexão espiritual para o enriquecimento na matéria. Então vai fazer com que as pessoas elas busquem esses conhecimentos para se tornarem pessoas famosas, né? Só porque tem um monte de famoso fazendo por aí, né? Tendo muitos desses conhecimentos, as pessoas vão naquela onda. E é justamente esse palco, essa energia de uma ostentação, essa energia de querer aparecer muito, é que o lado involutivo está inserido no meio, tá, gente? Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas frequências, porque elas são muito sorrateiras, né? Elas vão sim falar ali umas meias palavras de uma energia de conexão espiritual de luz, mas que no fundo elas têm ali nas entrelinhas, né, elas têm ali aquela linguagem subliminar que vai trazer a verdade sobre esses conhecimentos. Numa hora ou outra, né, vai aparecer, vai se deixar transparecer a verdadeira intenção daqueles conhecimentos. Então é muito importante a gente tomar cuidado com essa energia também, tá? Então filosofias de vida, filosofias espirituais que não ligam à frequência de luz, tá? Porque essas frequências elas vão acabar se deixando transparecer, inclusive entre disputas entre um e outro, tá? Quem é o melhor, quem tem mais seguidores, quem, né, tem mais, aparece mais na mídia. Então essas são frequências que estão ligadas ao lado evolutivo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessas armadilhas também. E como Lilith, né, está posicionado em Gêmeos, então é uma energia de conhecimento também falso, tá, gente? É uma energia de conhecimento totalmente voltado para forças involutivas, tá? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Seguimos. Certo, gente? Pois bem, que mais, Dona Mari? Vamos ver ali, mais impulsos de cura. O que ainda a gente vai ter que prestar atenção? Sol, mais Lua, mais Mercúrio, com Sagitário na casa 1 ao 13º grau, né, 13 graus ali. Então, também, a questão com Mercúrio especificamente. Então, será enviado muitas curas para que a humanidade tenha clareza mental, discernimento da verdade e da mentira, das manipulações, tá? Mercúrio representa a comunicação com o eu interno, tá? Mercúrio nos ajudará a fazer a ligação entre o intuitivo, o espiritual e o divino, para aproximar a consciência da fonte divina de luz, tá? Então, aqui também, lembram que a gente já tem falado sobre cair as ilusões, de você ver as verdades, né? Do mundo que a gente está vivendo? Exatamente, tá? Então, Mercúrio vai nos ajudar a enxergar também, a ter clareza dos comportamentos das pessoas, de quem elas são, do que elas representam, né? E como a gente falou agora há pouco, algumas pessoas podem se sentir sem chão, podem se sentir e daí o que eu vou fazer da vida? E daí eu não tenho mais ninguém para me relacionar.
e meu Deus, e aí eu tô sozinho, tô sozinha nesse mundo. Sim, por um período, quem está fazendo um trabalho de autocura verdadeiro vai estar sozinho. Vai estar sozinho fisicamente, tá? Vai estar do trabalho para casa, da casa para o trabalho, cuidar da sua casa, cuidar das suas plantas, cuidar do seu alimento, cuidar do seu bichinho, porque nós vamos ter que aprender a gostar da nossa companhia. Nós vamos ter que aprender a se virar sozinhos. Nós vamos ter que aprender a ficar bem conosco mesmo, tá? Se a gente não consegue ficar bem conosco, obviamente nós não vamos ficar bem com o outro, com ninguém, tá? Então, como é que você quer estar com alguém se você não está bem com você mesmo? Vai dar conflito. Não importa se é com irmão, com primo, com tio, com tia, com cônjuge, com qualquer pessoa. Se você não está bem com você mesmo, você não conseguirá se relacionar bem com ninguém. E as pessoas que passam realmente por um trabalho de cura espiritual muito profunda precisarão estar, sim, silenciosas e sozinhas, fisicamente inclusive, tá? Porque se nós estamos sozinhos no nosso canto, sem ninguém, chega em casa, não tem ninguém para conversar, né? Não sei o quê, não sei o quê. Então, converse com o teu eu interior. Ali é a oportunidade para você olhar para você, olhar para as negatividades, os sofrimentos, as dores. Agora, se você está no meio de um monte de gente, tu vai chegar em casa e daqui a pouco daí alguém vai dizer, ah não, hoje eu fiz uma janta, hoje eu fiz vamos passear não sei aonde, nesse final de semana vamos viajar para não sei aonde, vamos ver não sei o que, entendeu? E aí você nunca tem tempo para você. Você nunca tem tempo para olhar para as tuas mazelas. Nós, né? Não temos tempo. Nós, quando temos esse tipo de vínculo, quando eu falo você, eu estou nos incluindo, Nós né? estamos juntos aqui. Quando a gente está com muitos vínculos, com muitas pessoas ao nosso redor, nós não temos tempo para nós nos melhorarmos, para nós nos transformarmos em pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, mais harmônicas, mais tranquilas. Nós não vamos ter tempo para nos curar, tá? Então é isso. Sim, nós vamos passar um período de solidão, né? Mas não é, mas assim, num primeiro momento, essa solidão, ela pode gerar tristeza, ela pode gerar arrependimentos, ela pode gerar perturbações, ela pode gerar um sentimento que eu estou me sentindo perdido, sem ninguém perto de mim, sim, abandonado, rejeitado. Exatamente. Esse sentimento, ele vem de uma desconexão com Deus, tá? Então é como se no passado nós temos uma história de muitas vidas que nós escolhemos as forças involutivas, a ficarmos com contatos com pessoas negativas. E aí isso não nos desconectou desse lado mais equilibrado, mais harmônico, mais calmo. Porque quando nós estamos verdadeiramente numa conexão com Deus, não tem tristeza, não tem sofrimento, não tem tô me sentindo perdido, tô me sentindo sem rumo, não. Não existe isso, porque Deus é paz, é harmonia, é equilíbrio, é tranquilidade, tá? Tem os momentos de purificação? Tem os momentos de purificação, que pode gerar dores, tristezas, angústias e tudo mais. Algumas catarses emocionais bastante intensas para algumas pessoas. Catarses físicas, dores físicas. Te aquieta ali, baixa a cabeça e faz orações. Exatamente. Isso vai passar. Tá bom? E o importante, gente, é quem está vivendo esse momento de uma solidão espiritual ou uma solidão física, né? Vamos colocar entre aspas aqui, porque a gente nunca está sozinho, né? As hierarquias estão sempre ali do nosso lado, nos amparando, nos dando a força, nos dando apoio que a gente precisa, tá? Mas esses momentos em que a gente não tem contato com pessoas,
é um dos momentos mais importantes que a gente precisa valorizar, esses momentos de solidão, então, tá? Por quê? Vou contar uma experiência minha, né? Então, eu vivi por muito tempo, né, com algumas pessoas, enfim, vivi uma vida normal como todo mundo leva, tá? E eu nunca tinha um determinado tempo realmente para me colocar ali numa questão de uma autoanálise, né? Saber verdadeiramente tudo aquilo que eu estava guardando dentro de mim e que me levava a ter uma vida normal como todo mundo leva lá fora. Mas aquilo ia me angustiando porque eu vivia aquela vida, mas eu não queria viver aquela vida. Não, o meu eu interno estava me, né, cobrando, fazendo uma cobrança então para viver uma vida diferente. E teve um certo momento, né, em que eu fiquei sozinha em casa, né, principalmente depois que eu e Mari então começamos, né, a morar juntas, né, porque antes eu tinha uma casa, ela tinha outra, a gente então se uniu então para morarmos juntas, né, como irmãs biológicas, enfim, a gente tá dividindo o mesmo teto. E teve um momento então que eu fiquei sozinha em casa. É um momento que eu entrei em oração, entrei em meditação e fui pedindo as curas. E esse momento de solidão, gente, aflorou exatamente aqueles sentimentos que eu estava guardando muito, de uma forma muito escondida, que me ligavam então à minha antiga vida, né? Então eu fui pedindo a clareza de tudo aquilo que estava sentindo que eu precisava entender com mais intensidade, e esse momento de solidão me mostrou isso. Então me mostrou exatamente aqueles sentimentos que eu precisava curar, que eu ainda estava guardando em relação à minha vida anterior, né, que foi algum tempo atrás. Então é muito importante a gente ter esses momentos de solidão para que a gente possa entrar profundamente no nosso eu interno para poder fazer essa análise, para deixar transparecer aquilo que a gente tem guardado mais profundamente em nós e que a gente acha que não tem. Eu achava que eu não tinha, né? Mas aquele momento me fez ver que justamente esse momento que a gente está sozinho, tá? Sozinho fisicamente, é que é o momento mais importante para a gente justamente observar as feridas que a gente tem guardado em nós. Para a gente olhar para aquele lado sombrio que a gente acha que não tem, gente, mas que está lá guardadinho, bem guardadinho, tá? E que esse momento de solidão vai justamente trazer a certeza daquilo que nós temos guardado profundamente na nossa alma. Tá? E quanto mais a gente for querendo olhar para essas verdades, quanto mais a gente for querendo descobrir aquilo que a gente precisa externar, aquilo que a gente precisa expurgar de nós, mais essas verdades vão aparecendo. Porque é o caminho, gente, que vai justamente nos aproximar, aqui, ó, né? Nos aproximar da consciência e da fonte divina de luz. Enquanto eu ainda continuo mascarando esse lado sombrio, enquanto eu ainda não quero perceber, né, que eu tenho tudo isso guardado em mim, a gente não vai conseguir se aproximar profundamente dessa fonte divina. Eles estão ao nosso lado aguardando a gente. Mas enquanto eu tenho guardado isso e eu não admito que eu tenho isso, tá, gente? É como se a gente criasse um bloqueio para que essa fonte de luz não se aproximasse de nós intensamente para promover essa cura. A partir do momento que eu reconheço essa frequência, as hierarquias divinas vão conseguir se aproximar. Porque aí aquela emanação de energia que eles ficam enviando para a gente, essa minha não aceitação não permite que essa luz chegue. Tá? Eu crio uma barreira, eu crio um bloqueio ali, e essa luz ela não vai conseguir chegar. Então, por isso que muitas coisas às vezes acabam saindo do prumo na nossa vida. Né? Demoram para chegar. Exatamente. Demoram para se manifestar. Então, preciso haver essa aceitação. Por mais que a gente ache que não tenha nada, mas a gente tem. Por quê? Porque nós estamos encarnados no atual momento planetário, vivendo a era do apocalipse. Então a gente tem muita coisa guardada sim no nosso interior. Porque se nós não tivéssemos isso, a gente já não estaria mais aqui no plano terreno e nós estaríamos em um plano superior, né? Em uma das outras moradas da casa do Pai.
certo? Mas não, a gente está aqui ainda, tá? Então é muito importante a gente avaliar, né? E se colocar profundamente nesses momentos de solidão para poder fazer essa cura mais intensa, certo, gente? E falando nisso, né? Algumas pessoas já estão manifestando alguns sintomas dessa energia do eclipse, tá? Que é uma total falta de clareza sobre os fatos, a gente não consegue discernir o que realmente está acontecendo, tá? Tem manifestação de confusão mental, de perturbação, de intrigas, de fofocas, de desconexão com Deus e com o seu eu interno, tá? Que é o que eu acabei de falar também, né? Então, todas estas sombras que a gente guarda, elas provocam tudo isso aqui em nós. Então, para que a gente acabe externando ou expurgando tudo isso da gente, a gente precisa aceitar que nós temos guardado em nosso interior cada uma dessas situações. Porque daí, gente, tudo isso aqui ele vai começar a se dissipar, vai começar a se diluir e a gente vai conseguir fazer essa conexão com a fonte de luz. E muito cuidado quando esses padrões negativos que estão aí, que vão aflorando em nós, muito cuidado no sentido de tomar decisões. Exato. Não se toma decisão quando tem isso aí, tá? Não se toma decisão de mudar de trabalho, mudar de casa, voltar para o antigo casamento, voltar a fazer não sei o que, voltar não sei o que lá, sabe? Tomem muito cuidado, porque provavelmente se a gente toma uma decisão, comprar isso, trocar aquilo, fazer A, fazer B, fazer não sei o que, tomem cuidado, tá? Porque ali pode ter, as pessoas podem cair, né? Todos nós podemos cair numa armadilha muito grande, tá bom? Muito grande. Seguimos. Bem, então aqui, né, o eclipse ele vai atuar em todas essas situações aqui, que a gente já falou durante, né, a palestra inteira, tá, gente? Então ele vai incidir muito na questão da família terrena, da família de procriação, né, casamentos, filhos, questão de quem é noivo, né, tá preparando o casamento, né, então muita situação vai se apresentar, tá? Situação dos casamentos, né, os laços conjugais, a gente vai perceber muitas verdades desses cônjuges. Algumas pessoas elas estão caminhando para um término de ciclo de relacionamento, seja de casamento, seja de noivado, seja de namoro, tá? Situação da vida social também, né, gente? A gente precisa tomar muito cuidado com a vida social que a gente leva, se tem muitas distrações, muitas festas, muita bebedeira, muitos envolvimentos com uma vida mais desregrada, tá? Precisa tomar cuidado com isso também, porque muitas verdades, inclusive sobre estas amizades, elas poderão vir à tona, né? A verdadeira índole e caráter espiritual de todo mundo aqui, tá, gente? Situação da nossa vida cotidiana, como eu realmente vivo, o que eu realmente estou querendo da minha vida, se eu estou seguindo realmente os padrões que a sociedade está impondo e se aquilo está me trazendo um desconforto, significa que eu tenho que rever a minha vida cotidiana, né? Aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, aquilo que eu estou buscando no meu dia a dia, tá? Situações com os irmãos também vão aflorar bastante, tá? Por quê? Porque Gêmeos, que tá na casa 7, é a casa 3, que é a casa dos irmãos, tá? Então, toda essa energia que eu falei para vocês lá no comecinho da lâmina, né, gente, no comecinho da palestra, a questão da casa 7, da casa 8 e da casa 9, que tem os signos de Gêmeos, Câncer e Leão, são as casas que envolvem esses relacionamentos aqui, tá? Então, a casa 7, que é relacionamentos, a casa 8, que é o lado do ocultismo, e a casa 9, que é a casa das filosofias de vida, conhecimentos, enfim, mas que os signos que estão posicionados ali pertencem à casa 3, 4 e 5, que é a casa dos irmãos, primos, tios, vizinhos, a questão da ancestralidade familiar, a questão dos namoros, dos envolvimentos dos filhos, enfim. Então, todas essas casas vão ser bastante influenciadas na nossa vida,
tá? Então, todas as situações que a gente vive de conflitos com estas pessoas destes relacionamentos aqui, gente, nós precisamos tomar muita atenção, ter muita cautela com tudo aquilo que está aflorando nesses próximos períodos, tá? Muita gente que está vivendo aqui, inclusive eu estou atendo duas pessoas que passam por essa situação aqui, né, de heranças, de bens materiais, de questões judiciais, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar pela ambição e pela ganância nessas situações aqui, porque isso pode trazer uma ruína muito grande para a vida das pessoas. Elas podem, ao invés de achar que estarem ganhando alguma coisa, elas podem perder tudo, tá? Então aqui a gente precisa entregar para essa situação, para todas essas situações, para que o plano divino vá cuidando exatamente daquilo que precisa ser cuidado, sem eu querer me deixar envolver demasiadamente pelos bens materiais. Porque, gente, nós precisamos ter uma ideia de que nada do que nós temos aqui nos pertence. Absolutamente nada. Tudo nos é emprestado para que a gente possa evoluir, mas a gente não tem que tomar posse dessas coisas, né? Desses bens materiais, enfim, porque essas situações, gente, vão fazer com que a gente acabe se afundando ainda mais e se aprisionando ainda mais na matéria, tá? Então, todas essas disputas, questões judiciais, processos judiciais, pessoas que estão processando pessoas por ambiente de trabalho. Exatamente, né? Esses tempos eu atendi uma pessoa também que sofreu um acidente de trabalho e ela aí colocou todo mundo na justiça e ela teve que voltar para o ambiente de trabalho depois que processou todo mundo, porque a justiça assim determinou. E a única coisa que eu percebia nela era a ganância. E aí eu disse para ela, olha, toma cuidado porque tudo isso pode se reverter contra você, né? Porque você está olhando para uma coisa, você está agindo de uma forma que não é correta, porque você não perdeu tudo aquilo que toda a mobilidade física você ainda tem. Você não tem toda a condição lá que o advogado estava pedindo para ela, então. Né? Eu falei, toma cuidado porque isso pode se reverter contra você, tá? E aí eu perdi o contato com a pessoa, né? Isso foi um bom tempo atrás. Então eu não sei o que aconteceu na vida dela, tá, gente? Mas deu para perceber nitidamente que ela realmente estava buscando um enriquecimento ilícito, né? Usou de uma questão trabalhista para poder se favorecer e não trabalhar mais, né? Então ali, aos olhos divinos, isso não é correto, né, gente? Então, questões judiciais de todas as formas podem aparecer na vida das pessoas. Tá? Coisas para serem revistas, né? Exatamente. Por exemplo, de pessoas que se separaram e a questão das divisões, né, dos bens, ali também precisa ter um olhar, precisa rezar bastante, pedir ao plano divino para que ajuste aquela divisão de uma maneira correta, justa. Tem alguma coisa para rever, reveja para o bem de todos, tá? Ambientes de trabalho também, né? Muitas curas nos ambientes de trabalho, relacionado a todos aqueles padrões que a gente já falou no início, tá? Não vamos ficar repetindo. E a questão de saúde também. Então, tem pessoas que algumas patologias podem retornar, tá? Não necessariamente a mesma patologia. Pode retornar algum outro sintoma físico nela que seja outra coisa, que pode ser de uma mesma origem, mas mais suave, porque a pessoa já fez curas, então pode ser só vem um resquício para ela conseguir se libertar, tá? E tem pessoas que podem retornar uma patologia ainda de modo mais severo, tá? Porque não realizou as curas, não realizou as libertações, então ela está com o seu campo emocional, mental, físico, espiritual muito contaminado, tá? Então é questão gastrointestinal, questão gênito urinário, sistema reprodutor, cardíaco, tá? Sistema imunológico,
e assim por diante. Tenhamos bastante cuidado com isso, tá? Que também coisas de saúde podem retornar. Principalmente para aqueles, né, Mari, que não mudaram o padrão de comportamento. Quem não mudou o padrão continuou vivendo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares. Então essa condição de saúde ela vai retornar. Vai retornar. E pode retornar de uma maneira mais severa. E pode não ter solução dessa vez. Exatamente, tá? Porque foi dada uma oportunidade, digamos assim, né? Mas como a grande maioria das pessoas ainda não entregou e não confiou o seu livre-arbítrio nas mãos das hierarquias, continuaram a fazer exatamente aquilo que fizeram a vida inteira. Então é como se as hierarquias entendessem que a pessoa não quer uma cura. Então elas respeitam esta escolha, mas elas também não conseguem agir porque a pessoa está indecisa ali, né? Não sabe para que caminho vai, né? Tá ali, ou escolheu vibrar no outro lado, tá? Então as hierarquias entendem como sendo uma escolha e a partir dessa escolha eles não podem intervir. Aí há a intervenção da lei material, da lei do karma, a lei de ação e reação. Então não adianta se revoltar com Deus, com Jesus, se acontecer alguma coisa negativa nas nossas vidas, porque não é Ele que faz isso, somos nós mesmos, pelas escolhas que a gente fez. Tá? É uma lei de ação e reação. Então, se algo sofrido, negativo, dolorido, voltar às nossas vidas, significa que nós fomos negligentes na nossa cura espiritual. E nós temos que assumir essa negligência. Assumir e falar assim, ok, eu aceito que eu errei, eu aceito que eu falhei, eu aceito que eu não dei atenção devida para isso. Então, eu quero me curar. Feito isso, ótimo, vai receber todo o suporte e amparo divino para essa libertação. E tenha paciência para se libertar, ok? Se você não aceita, se você se revolta, se você se rebela, se você culpa os outros, não terá solução ainda, tá bom? Tem que mudar padrão. Então, muitas pessoas, muitas não, várias, me perguntam, mas eu não sei o que eu fiz, mas onde é que eu falhei no passado? Falhou exatamente aqui, tá? Então, olha só, quem se pergunta isso, mas por quê? O que eu fiz? O que eu falhei? O que eu fiz de tão errado para estar presa ainda a essas forças involutivas, essas coisas negativas? Olhe para o seu padrão. Olhemos para a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Olhe para aqueles padrões lá falados. Olhe para as escolhas erradas. Ali é que está a resposta do porquê que nós falhamos no passado, tá bom? Então, mais uma vez, não responsabilize a hierarquia, não responsabilize Jesus, não responsabilize mãe, pai, não responsabilize ninguém pelos sofrimentos que ainda poderão retornar nas nossas vidas. Não responsabilizemos ninguém, apenas a nós mesmos. Vamos crescer, vamos amadurecer, tá? Vamos assumir responsabilidades pela nossa evolução, tá bom? E vai dar tudo certo. Com certeza. Certo, gente? Seguindo. Pois bem, onde que o eclipse ele vai atuar então, né, gente? Então, pelos dados aqui, a gente tem que o eclipse, né, ele vai atuar nessas regiões aqui com mais intensidade, ou seja, ele vai trazer repercussões para o mundo inteiro, tá? Mas ele vai ficar mais forte, ele vai ser visível, digamos assim. Totalmente visível nestas áreas aqui, né? Na Antártida, né? Parte dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico, ou seja, nessa região aqui, tá? Então aqui também, Sul, né? Exato. Então aqui também, gente, em parte da Austrália, né? Nessa região aqui, nas Ilhas Malvinas, enfim, no Chile, aqui, Argentina, tá, gente? Questão aqui também da Nova Zelândia, né? Que fica, né, nessa região aqui.
na África, né? Então, então ele tem essa frequência aqui. Então, é o que grande parte, eu acredito que ele vai pegar mais essa faixa aqui assim, ó. Isso, né? eu ia falar, exatamente. Exatamente, mais ao sul. Isso. É aqui que ele vai pegar um pouco mais da frequência, tá, gente? Ó, África do Sul, né? Aqui Argentina, enfim, Chile, toda essa parte aqui, tá? E aqui, exatamente aqui, gente, nessa grande faixa aqui, a gente percebe que existe uma grande anomalia no campo eletromagnético da Terra, tá? Que a NASA já descobriu, a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa incidência. Então, nesta região aqui, principalmente nesta faixa aqui, existe essa anomalia do campo eletromagnético da Terra, aonde exatamente o eclipse ele vai acontecer. Né? Ele vai, digamos assim, ficar mais visível nessa região, tá? Porque como a gente falou, ele vai incidir as frequências dele no planeta todo, tá? Mas a visibilidade dele do eclipse total vai ser compreender mais ou menos essa faixa aqui, tá, gente? Então, o que que acontece? Por essa anomalia do campo eletromagnético estar posicionada aqui também, todas as frequências de cura que precisam chegar vão incidir mais intensamente nessa faixa, tá? Por quê? Porque as hierarquias elas estão começando a remover o que a gente chama de barreira do campo eletromagnético da Terra, para que a gente possa ir despertando espiritualmente. E esse eclipse, gente, ele vai trazer justamente essa frequência para que a gente possa enxergar ainda mais as verdades. E a gente pode perceber por tudo aquilo que está acontecendo de anomalias físicas. Físicas, exatamente. Os acontecimentos. Tsunamis, os vulcões, né? Exatamente, os acontecimentos geológicos que estão acontecendo, tá? Estão se intensificando ainda mais, justamente para que a gente possa olhar com mais atenção para tudo isso e olhar para os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente ainda precisa modificar nas nossas estruturas, tá, gente, na nossa vida, tá? Então o eclipse ele vai acontecer para que a gente olhe atentamente para tudo aquilo que a gente vive, certo? E por que neste momento esse eclipse vai atingir essa parte mais ao sul, bem aqui para cá? Isso, bem ali. Porque nestes locais estão muitas bases das forças involutivas, tá? Estão muitos laboratórios aprisionando muitas almas, tá? No sul ali da África do Sul, aqui a região aqui do Chile tem bastante coisa, né? Cordilheira dos Andes ali, mais para baixo, ali, bem ao extremo sul mesmo, é bem ali, ao sul, é ali, exatamente, tá? Aqui, e lá isso, e lá também ali na Austrália e tudo mais. Exatamente. Ali são os lugares aonde se encontra que as hierarquias vão trabalhar neste momento no desmantelamento de bases das forças involutivas. Lembra que a gente fala da rede neural, a gente fala dos laboratórios, que as almas estão aprisionadas. Então, esta é a próxima fase de cura aqui, tá bom? Que esses assuntos, no decorrer do ano de 2022, nós vamos trabalhando, tá? Vamos explicando, vamos orientando o que vai sendo trabalhado basicamente aí, ok? Muito bem. Seguindo. Sob o ponto de vista comportamental, né? Então, esta cura planetária ela vai gerar abalos na estrutura religiosa e na filosofia de vida espiritual nossa. Tudo aquilo que nós acreditávamos ser seguro não será mais seguro. Em termos de vida pessoal e espiritual, tá bom? Ou seja, aquela vida pessoal, aquela pessoa que eu confiava, aquela vida que eu achava que era segura, pode sofrer abalos, tá? Tanto no campo pessoal, né? Pessoal família, cônjuge, trabalho, tá? E espiritual era aquilo que eu acreditava em termos de uma filosofia religiosa. Pode ser abalada profundamente, tá? Aumento de conflitos étnicos e raciais pode acontecer.
tá? Por quê? Porque nós estamos mexendo, lembra onde é que vai o eclipse? Lá onde mesmo? Sul da África. Muito aprisionamento com as energias de escravidão que a humanidade viveu. Escravidão, tá? Então tem muita cura ligada a libertações das almas escravas neste mundo, as almas que servem ao mal nesse mundo, mas servem não porque querem, mas porque estão presas à escravidão, tá? Então vai haver uma grande batalha também, não só vai haver, não, está ocorrendo uma grande batalha no plano espiritual e no físico pode desencadear isso. Mas por que essas pessoas, né? A gente já está vendo lá nos países islâmicos, né? Está ocorrendo já isso há tanto tempo, porque não ocorreu o perdão. Gravem isso, gente. Se em determinadas regiões está acontecendo certas anomalias físicas, é porque estas regiões, o campo mental, emocional, espiritual das pessoas ainda guarda muita energia de ódio, muita energia de vingança, muita energia de medo, muita energia de raiva, tá? Então isso aproxima, né, as pessoas umas das outras, que vai gerar uma energia de destruição física, inclusive, tá bom? Por exemplo, essa questão dos vulcões, né? Então, vocês sabiam, por exemplo, que os países, a Espanha, né, que é onde está ocorrendo a maior incidência nesse momento, né, porque vai espalhar para outros lugares, já está espalhando. Vocês sabiam que na antiga Terra, né, no velho mundo aqui na Terra, vocês sabiam, por exemplo, que a Europa, o continente europeu, que é o velho mundo, e especificamente então ali nesse momento a Espanha, foram os maiores caçadores das almas que se voltaram para Cristo? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Espanha, França, Itália, enfim, né, foram os países que mais perseguiram, caçaram e mataram de maneira violenta as almas que aceitaram seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo? Então compreendam, gente, tudo é uma questão de lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Então se as pessoas perguntam, mas e a justiça divina não vai fazer nada? Está se fazendo. Infelizmente, desta forma, mas as pessoas não perdoaram, não oraram, não seguiram os ensinamentos divinos e, portanto, infelizmente, é uma situação de karma material, de lei de ação e reação que está acontecendo. Então, nós devemos orar muito, perdoar muito, canalizar muito amor e perdão no coração de todos, ok? Envolver o planeta Terra em amor, cura, perdão para todos, independente do que esteja acontecendo, tá? E uma das situações também, né, Maria, que envolve ali então a questão da África, né, África do Sul, enfim, que o eclipse vai incidir um pouco mais, é toda a questão da religiosidade mesmo, que eles também exercem, eles né? têm muitas práticas. Exatamente, práticas espirituais e ritualísticas bem pesadas, né? Que não vale a pena a gente também entrar na energia, né? Mas esta frequência de uma espiritualidade desequilibrada, desvirtuada e voltada, né, para esses cultos e rituais, enfim, envolvendo, né, essas práticas mais densas mesmo, tá, gente? Também é uma importante cura que precisa ser feita nessa região, nessa questão da espiritualidade, tá? Que foi tomada, digamos assim, por forças negativas e que mantém, então, essas práticas e que essas práticas, então, se dissiparam para o mundo inteiro, tá? Então, essa energia também precisa ser bastante equilibrada para que ocorra
uma questão de cura planetária nesse nível. Também vamos observar uma maior dispersão das pessoas que estarão mais descomprometidas com a vida espiritual de luz e muito focadas nas facilidades materiais, nos prazeres da vida e no sucesso profissional, sem se preocupar com o próximo, sem ajudar o próximo, sem compartilhar aquilo que você tem. Uma sociedade, aumento ali de comportamentos egoístas e insensíveis em relação à dor e ao sofrimento do próximo, tá? Porque, como vocês viram na lâmina anterior, né, onde é que o eclipse vai pegar, né? Então ele vai pegar numa faixa onde existe um grande número de almas aprisionadas a estes comportamentos, a estas atitudes, tá? Então vai aflorar essas energias ali, tá? As pessoas extremamente materialistas, extremamente egoístas e querendo eliminar da sua vida, né? Aquilo lá, conflitos étnicos e raciais, eliminar almas, tá? Isso é muito sério, muito sério. Mas a gente já está vendo isso, né? A gente já está percebendo isso que está acontecendo. Mas mais uma vez, e Deus não vai fazer nada, mas e Jesus que tem tanto poder não faz nada? Sim, ele oferece o coração misericordioso para que as pessoas orem e se entreguem ao coração dele. Ele pode libertar a tudo e a todos, desde que você escolha ter este comportamento. Se você continuar no comportamento de não aceitar a oração, o perdão, não terá muita solução. Ok? É muito simples. É muito simples. Repetimos, não culpem as hierarquias, não culpem Jesus, não culpem Mãe Maria por nada de negativo que aconteça no planeta, de nada de negativo que aconteça na sua vida, nas nossas vidas, na nossa vida familiar, tá? Porque a grande maioria não escolheu ter uma vida digna, ter uma vida equilibrada entre o material e o espiritual, ter uma vida voltada para a luz, certo? Então, estamos em tempos de definição dos destinos das almas, lembrem-se disso, tá bom? Então, nós não teremos realmente curas muito fáceis de fazer, né? Principalmente para os mais teimosos, os mais orgulhosos, os mais egoístas, né? Aqueles padrões nossos lá, esses terão mais dificuldade, tá bom? Mas o restante não. O restante terá uma vida equilibrada, protegida, curada, pacificada, harmonizada. Não faltará nada na matéria, mas tudo terá que ser muito revisto por todos nós, ok? Exatamente. Porque daí, gente, nós olhando para todos esses nossos comportamentos, a gente observando atentamente aquilo que nós precisamos mudar em nós, todas essas frequências de cura que o eclipse vai trazer, a gente vai conseguir tirar de letra, vamos dizer assim, né? A gente vai conseguir observar e as energias vão conseguir nos ajudar de uma forma mais profunda, tá? Então é muito importante a gente rever todo esse comportamento mesmo, tá? Para que quanto mais a gente for revendo, mais a gente for aceitando essas curas que a gente precisa fazer, mais as hierarquias vão nos dar o suporte necessário. É só a gente dizer sim, Senhor, sim, amado Jesus, sim, amada Mãe Maria, eu aceito essa cura, né? Tira de mim tudo aquilo que não faz parte do teu plano divino para minha vida. A gente fazendo dessa forma, a gente se entregando para as mãos deles, gente, a cura ela vem, né? E ela vem muitas vezes numa velocidade que a gente não espera, né? Às vezes uma cura que poderia levar um tempo maior para acontecer, nós fazendo essa entrega para as mãos deles, a cura ela chega de uma forma surpreendente, uma forma transformadora, que a gente não imaginava que poderia acontecer. Mas precisa haver dedicação, comprometimento, esforço, disciplina para que essa cura aconteça.
Caso contrário também, né, fazer lá de vez em quando uma oração, uma entrega, não vai resolver em nada, né? Vai apenas retardar o processo da cura e intensificar ainda mais aquela desarmonia, tá? A partir do momento em que eu tenho essa dedicação, comprometimento, disciplina, né? Essa cura, ela acontece. Certo, gente? Ok. Pois bem, algo mais, Dona Mari, que você gostaria de trazer? Não, na próxima, agora no domingo, a gente vai falar sobre a astrologia do mês de dezembro e eu vou dar mais alguns toquezinhos aí, tá bom? Certo, gente? Bem, então chegamos ao fim da nossa palestra, né? Esperamos que a gente possa ter contribuído cada vez mais, né, com todas essas dicas terapêuticas que a gente está dando para vocês. E caso o coração de vocês sentirem que a gente pode contribuir um pouquinho mais, nos procure para fazer uma orientação terapêutica personalizada, tá? Porque a gente vai apontar para vocês aquilo que você traz, né, de situações para serem observadas e curadas na sua vida, a gente consegue contribuir para que você tenha um despertar e uma abertura um pouquinho mais da visão que você precisa ter para poder realizar essa cura mais profundamente. E é importante ressaltar que isso que a Margarete acabou de dizer, que nós cooperamos, na verdade, é as hierarquias que cooperam conosco para que a gente possa cooperar conosco e com vocês. Exatamente. Ok? Sempre é isso, sempre temos sempre a base, sempre será do plano divino nos orientando e nos orientando para a nossa cura, para a nossa observação e nós cooperando com todas as almas, todos os filhos e filhas, nossos irmãos divinos e espirituais que também estão nesta cura aqui na Terra. É importante ressaltar isso, ok? Exatamente. Muito obrigada a todos e tenhamos um mês, né? Mais um detalhe, sim. Esse eclipse, agora de novembro, ele vai. Ou para dezembro, é que teve o de lua, né? O de dezembro, ele leva um período mínimo de 6 meses de cura, tá? Só mais esse pontinho assim que faltou. Mas isso aí eu explico melhor no domingo, tá bom? No domingo, nas orientações astrológicas do mês de dezembro. Grata a todos. Gratidão a todos, pessoal, e nos encontramos então nos próximos vídeos. Até lá!